Pesquisa publicada prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense. Por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades. PMs. Pelos palanques políticos prometem. Demofobia é resultado justamente dessa luta de classes entre uma classe que tem o poder, uma classe dominante, e as classes mais baixas, que querem ter acesso, querem ter voz na democracia. As pessoas que têm direito no Brasil, elas não deixam os outros ter os seus direitos, porque só tem dever. E, por outro lado, quem tem direito, ele não se contenta com direito, ele quer ter privilégio. É mais ou menos aí que surge essa coisa da demofobia, né? Eu preciso me identificar com a elite, eu não posso me identificar com o povo, porque eu não quero estar lá nessa condição de povo. O povo em si é uma massa mais pobre, a maioria é pobre e quer ter acesso, né, a esses privilégios. É justamente essa luta de classes, esse conflito de interesses que resulta na demofobia. A demofobia, ela é justamente esse medo de uma pequena elite em permitir com que a maioria do povo, né, acesse a democracia e que tenha voz. O medo da democracia seria isso, mas do ponto de vista do medo da democracia, ampliado no que significa a participação da sociedade como um todo, da participação principalmente das classes populares. Tudo aquilo que na concepção deles foi conquistado por eles é imaculado, é puro, deve ser mantido. E a partir do momento que a filha da empregada começa a estudar na mesma faculdade que a filha dele, vão ter que fazer trabalhos juntos, vão ter uma aproximação. Isso é como uma contaminação de tudo aquilo que eles lutam para ser e para entender. Você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra que você vai fazer? Arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. O medo da democracia, porque a democracia, ela traz dentro dela a ideia, principalmente a democracia representativa, tá, dos últimos 300 anos, né, da Revolução Francesa para cá, significa a participação de todos, e todos envolve, numa sociedade dividida em classes, as classes subalternas. É claro que a palavra, ao falar um pouco historicamente, eu acho que eu conceituo um pouco mais o que é esse medo, né, é de partilhar o protagonismo social. É você dizer tudo bem, você vai votar, você participa, mas a hora de reivindicar o seu direito de querer entrar no elevador social junto comigo, você não vai entrar. A roupa que eu visto, o estilo que eu ando, já fui parado em supermercados, segurança sempre seguindo a gente. Tem que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja. Dá uma olhada nesse All-Star, meu. Ô moça! Quanto tá esse tênis aqui? Estava eu, um dia, sentado numa mesa de restaurante, almoçando com a minha família, e na mesa do lado tinha um casal de coroas, meio granfinos, e estavam sendo atendidos por um garçom, e a senhora não estava assim, tratando o garçom lá muito bem. Tratava o garçom com uma certa arrogância, né? Um certo ar de superioridade, beirando a falta de educação mesmo. E, em consequência disso, obviamente, o garçom não estava atendendo esse casal com tanta alegria, com tanta felicidade, com tanta espontaneidade, obviamente. Quando o garçom se distanciou para ir providenciar o que aquele casal estava solicitando, a mulher então vira para o seu marido e diz o seguinte: tá vendo como atende mal? Não é à toa que é garçom. Vai ter sempre aquela pessoa que vai te dizer assim: ah, mas eu conheço um cara que começou garçom e hoje ele é dono do seu próprio restaurante. Se o indivíduo deixou de ser garçom e se tornou dono do seu próprio restaurante, a culpa por uma condição, por um status inferior na sociedade, na visão dessa senhora que representa a visão da elite brasileira de maneira geral, a culpa por essa condição de garçom é do indivíduo. Porque se ele se dedica, se ele junta dinheiro, se ele se esforça, ele pode deixar essa condição e passar a condição de dono de restaurante. Essas elites exercem um domínio cultural muito forte porque elas acreditam nisso, elas se sentem bem ao estar no topo da pirâmide e ver quem está embaixo
não sendo atendido, né? Elas se sentem bem com esses privilégios, elas se sentem exclusivas. Então você está infringindo, todo mundo tem o direito? Não tem. Aí você pega o discurso liberal, né, da igualdade, é mentira, né? É falácia. Virei playboy, amigo. Agora, quando lidamos com a separação de classe social, isso se torna ainda mais confuso. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas de todas as cores, de todas as raças, porém a diferenciação social é muito grande. E essa diferenciação social faz com que o tratamento seja diferente. Então, a gente separa a nossa sociedade em classe A, B, C, D, E. E essas classes, elas são difíceis das pessoas se identificarem como elas são. A classe média, que pensa que é rica, que pensa que não é trabalhadora, porque o conceito de trabalhador é todo aquele que tem, só é rico e elite quem vive de renda. O profissional liberal, um médico que ele ganha 100 mil por mês, por uma cirurgia ou 2 cirurgias que ele faz, ele é um trabalhador bem remunerado da sua profissão. Porque se ele parar de trabalhar, ele não tem dinheiro, ele não vive, ele não é rentista. Agora, aqueles indivíduos que estão inseridos no sistema, eles morrem de medo de caírem para essa situação, porque eles sabem quão ruim é essa situação. Essa mesma individualidade que o sistema produz ao culpabilizar o indivíduo pelo seu sucesso ou seu fracasso, nada tendo a ver com a forma como o sistema está organizado, é a mesma individualidade que faz com que esse indivíduo que está numa posição um pouquinho superior na sociedade olhe para aquele outro indivíduo com desdém, porque ele realmente sabe, no fundo, que aquele indivíduo ali é uma necessidade do sistema, mas ele quer se descolar inteiramente daquele indivíduo, porque ele não quer estar naquela situação. Essa rua daqui, ó, da minha família, é gente grande, de dinheiro. Aqui não é favela não, velho. Nem esse orelhão é de favela, de gente pobre. Existe uma cultura higienista. O que é higienista? É uma limpeza, é uma procura por limpeza. E isso vem junto com acreditar que certas classes trazem doenças, trazem sujeiras. Então, essa higienização, ela é uma higienização social também. Que você não quer ter no mesmo restaurante que você uma pessoa que não use a mesma marca de roupa que você. Então, essa luta, na verdade, os grandes privilegiados nela, eles querem manter a sua bolha de sociedade como uma coisa só. Onde você não tem acesso aos mesmos restaurantes, às mesmas ruas e aos mesmos carros que eles, ao mesmo avião que eles. As pessoas têm medo da convivência, né? Assim, eu posso até aceitar que as classes subalternas tenham direitos, mas eu não aceito a convivência. E não é só não aceitar, como ter medo, né? Este outro, né? E vamos repetir, só existe isso porque existe uma sociedade cruelmente dividida entre ricos e pobres, né? Com uma massa de gente pobre. Eu só aceito que esse pobre exista, mas não aceito conviver com ele. Tenho medo da presença dele. Então, o que esse sistema vai produzir enquanto ideologia é toda uma classe de pessoas na sociedade que, apesar de serem trabalhadoras, que apesar de serem muitas vezes exploradas em seu trabalho, ela considera essa outra classe inferior. Ou seja, você vai colocando essas pessoas cada vez a mais à margem da sociedade. Elas já saíram da abolição à margem da sociedade porque não havia nenhum projeto político de inserção econômica. Felizmente, na realidade, a gente sabe que os heróis estão cada vez mais humilhados, né? Sem direito, sem escola, sem hospital. Então, os moleques podem saber que ser herói não vale tanto a pena, entendeu? Herói que só apanha. Em algum momento da sua vida, você já sofreu de homofobia? Sim, já sofri de homofobia numa loja, no shopping. No momento que estava no caixa, fui fazer o pagamento,
me dirigi ao caixa, peguei uma nota de R$100. O moço do caixa falou que não ia aceitar aquela nota porque era uma nota falsa. Várias pessoas na fila, todo mundo começou a olhar para mim e eu fiquei sem saber o que fazer. A minha filha, que estava do meu lado, percebendo o meu constrangimento, falou: moço, vou chamar a polícia. Passou a polícia, minha filha contou todo o ocorrido. Saímos da loja, abrimos um boletim de ocorrência e fiquei muito indignada com tudo aquilo que aconteceu. Eu nem percebi que estava sofrendo um tipo de preconceito, que estava sendo sofrida por demofobia. A minha filha que percebeu na hora, que eu acho que foi o simples fato de eu ser uma negra e estar naquela loja, naquele momento, numa loja no shopping, e achou que uma pessoa negra não pode ter uma nota de R$100 para fazer uma compra no shopping. Eu acho que esse foi o principal fator. Então, eu acho que quando a gente fala em voltar para a base, é voltar para nós mesmos, sabe? É entender que existe uma luta de classes, e essa luta de classes ela acontece principalmente nas classes, nas salas de aula. É por isso que Paulo Freire é muito importante, é por isso que querem uma escola sem partido no Brasil, é porque a escola sem partido ela já é ideológica. A partir do momento que você não incentiva o pensamento crítico, você já faz parte de uma escola de pensamento. É uma escola de pensamento que não quer aguçar o pensamento crítico nas pessoas. Então, eu acho que a única saída ainda é a arte e a educação, onde você tem mais liberdade de atuação, mas eu acho ainda que é o único caminho. Quando a gente vê a arte da periferia e vê a arte, né, desses grupos que não fazem parte do pensamento vigente, a gente entende que a arte tem esse papel fundamental de dar voz às pessoas e de fazer contraponto dentro da democracia. O presidente sobe ao poder, a propaganda reacende a chama, faz de esquecer todas as promessas não cumpridas, do massacre e repressão que sofremos dia a dia. Resistência quilombola de ontem, periferia de hoje, não muda o cerco pra quem vem de longe.